Com vocês, a Winnie! I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday. I'm Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start, it's Friday. I'm Saturday late, Sunday always comes too late, but Friday never hesitate. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, or Thursday. I don't care about you, it's Friday. Monday you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start, it's Friday. I'm in love. Welcome everyone, bem-vindos a todos. Today, students from Frei Francisco de Mont Alverne Middle School are going to interview Raul. He's a Brazilian student who's currently living in South Korea. Então, hoje, os alunos do Frei vão fazer uma entrevista em inglês com um estudante brasileiro que está lá morando na Coreia do Sul. E é super engraçado, né, gente? Porque Brasil e Coreia do Sul parece que está tudo oposto. Na Coreia do Sul, a gente tem, da última vez que eu olhei aí, parecia que estava 400 mortes por coronavírus. E no Brasil, já estava quase chegando nos 140 mil. Então, de 400 para 140 mil, acho que o Brasil tem muita coisa para aprender com a Coreia do Sul, né? 100 mil! 100 mil coisas para aprender com a Coreia do Sul, muito bem. O Raul falou, thank you, pleasure to see you all, prazer, obrigado, prazer em ver todos vocês. The first question is, Raul, where do you live? We know you live in South Korea, but what's the name of the city? Oh, well, I live in Seoul, South Korea. Yeah, it's the main city here, and it's a very small city, but very populous. A lot of people living here, especially foreigners. And it's similar to São Paulo, if you think. Nossa, gente, ele mora bem lá na capital, Seul, né, que é um lugar pequeno, mas é muito populoso e tem bastante estrangeiro lá. Gente, é a cidade que nós vemos nos filmes, tudo, é lá que ele mora. Então, vamos lá. Agora, the second question, Lorena, please. Hello, my name is Lorena. How old are you? Oh, okay. I'm currently 28, but it's funny because in Korea, we have a different counting for ages. So in Korean age, I am 29. Caramba, gente, ele falou que no Brasil ele tem 28. Quanto que é 28? 28! Ele falou que no Brasil ele tem 28. Agora, na Coreia, eles contam diferente. Então, na Coreia, ele teria 29. Olha que barato. Now, it is João Souza's turn. Hello, my name is João Souza. 11 years, what do you study? What do you study, Raul? I study Korean language and culture education here in South Korea. Yeah, it's a bachelor degree, and soon I will be studying my master course related to Korean language and literature. Yeah. Então ele está fazendo o bacharelado, seria a faculdade, né? Está fazendo a faculdade sobre a língua e a cultura coreana, mas ele já está para começar o mestrado, que é assim, é acima, depois da faculdade, gente, muito chique. Começar o mestrado nesse assunto da literatura coreana. Caramba, hein? Arrasou, Raul, you're amazing. So now it is Natalia and Kawan's turn. Hello, my name is Natalia. I'm 11 years. My question is, what is it like to live in South Korea
in the pandemic? Agora o Cauã na sequência. What is the situation of COVID-19 in South Korea? Perfect! Thanks, Natália e Cauã. Então, eles perguntaram, what is it like to live in South Korea in the pandemic? Como é que é viver na Coreia do Sul agora na pandemia? Qual que é a atual situação do Covid por aí? Raul, please. I would say that we are, thanks to the government of South Korea, we are not having much trouble. Everyone can buy masks and wear it. All the places are filled with alcohol and gel, so we can use it. And also, um, there are no many deaths related to COVID-19, and also, even though many people are getting the virus, the healthcare system in here is very good, so people can get treated very fast, and because of that, the spread of the COVID-19 is not as big as it would be in other countries like China or Brazil or India, I would say, yeah. Gente, olha que diferença. Ele falou que graças às ações do governo, né, o coronavírus não está sendo um problema tão grande lá. Está tendo sim máscara suficiente para todo mundo. Você vai nos lugares, tem o álcool em gel lá para usar. So now, Ana Julia's question. Hello, my name is Ana Julia. I am 12 years old. My question is, what should you say to our president about COVID-19? Uau! Perfect, Ana! Ó, adorei o seu fundo aí, tá melhor que o meu, amei. Então, a pergunta da Ana Júlia, o que o Raul diria para o nosso presidente Bolsonaro sobre a pandemia? Você que está morando aí na Coreia do Sul e está vendo a diferença que faz aí a ação do governo. Raul, please. Unfortunately, I would tell Bolsonaro to follow the same steps of South Korea, especially when it comes to providing people the right and necessary information so we could stop the spread of the COVID-19. And also maybe try to be faster in how you can find the places where the COVID-19 would be spreading more. So you could stop it in a more efficient way, build at least a system where you could find faster the places where the COVID-19 is spreading, so you could stop those to get bigger and bigger, you know. I think that would be the two things that I would like to say. Então ele disse que o nosso presidente, primeira coisa, seguir os passos aí do governo coreano, né, passando as informações corretas sobre a pandemia, e depois o segundo passo é ter um sistema aí de saúde mais eficiente, mais rápido, né, que já resolvesse essa coisa desde o início. Bem, vamos lá. Então, perfect. Thank you, Raul. So now it is Giovanna and Luca and Rudy's turn. Hello, my name is Giovanna. My question is, why is South Korea winning its fight against COVID-19? My name is Luca. I'm 11 years. My question is it related to their hygiene culture? Is it related to their hygiene? Isso. I believe that South Koreans are winning the COVID-19 situation right now because they are very diligent to follow the steps provided by the Korean government. So everything that the government says for Koreans should be doing, they will obey it and they will follow and live by it. Not sure about the hygiene thing, but one thing for sure is that like Koreans, they don't compliment each other by shaking hands. You know, they use their head, they bow to each other. So I think there is less like physical contact between people here in Korea. They don't do that much as we would do in Brazil, like the kissing the cheek and things like that. And I think that could somehow help to stop the spread of the COVID-19. Gente, ó, então ele explicou por que a Coreia do Sul está ganhando essa batalha contra o coronavírus. Porque todo mundo é muito diligente, aquilo que é falado, eles obedecem, né? E aí essa questão da cultura, de higiene que eles têm,
Talvez não exatamente por isso, né, mas acaba ajudando. Por exemplo, todo mundo lá na Coreia do Sul, eles não cumprimentam as pessoas dando a mão ou dando beijo, eles fazem a reverência aí, essa coisa toda, tá? Se fosse assim aqui no Brasil, se fosse assim no mundo todo, teacher, ai, não teria nem Covid mais. Ana Letícia and Maria Clara. Ana Letícia, please. Hello, Hello. my name is Anna. I'm 12 years old. My question is, everyday respective quarantine rules in your city? Perfect! Arrasou! E a Maria Clara ia complementar rapidinho. So they really stayed at home. So, are they respecting quarantine rules? Do they really stay at home? Raul, please. Okay, this is a very interesting question because we don't have an actual quarantine rule for non-infected in Korea. So we are only practicing the social distancing. So normally people, when they stay at lines or even in buses or coffee shops, normally people would stay 1 meter, around 1 meter, 1 feet from each other. Yeah, because of the COVID-19, a lot of stores or even like land houses, places that people, especially younger people, use it to go for having fun, they are all closed. So people don't have other option but enjoying their time at home. So I would say that yes, they are staying at home a lot. Então ele falou que sim, eles estão ficando em casa bastante, mas é diferente, porque lá não está tendo, gente, aquele lockdown. Quem não está infectado com coronavírus não tem uma regra que manda eles ficar em casa. O que eles estão obedecendo e obedecendo muito é o distanciamento social. Então todo mundo mantém aquela distância um do outro. Mas, né, muitos lugares que as pessoas mais jovens gostam de ir para se divertir, por exemplo, a lan house, né, etc., muitos desses lugares estão fechados, né? Então, sim, eles acabam ficando muito em casa. So, now, Ismael, please. Hello, Hello. my name is Ismael. I am 12 years old, and my question is, have you heard about COVID-19 cases in your school or workplace? Perfect, Raul. Oh, that's a very interesting question because around 1 month ago, we were supposed to start school again. And because we were around less than 50 cases by day in our city, we would be able to go to school normally and take offline classes. But what happened is on the same week, uh, 3 infected only in my school were found out, and because of that, all the students who supposed to have offline classes just started getting online classes again, and that's very annoying. So yeah, also a lot of people who are working in the school, they actually had to do home office work because of that. Gente, que coisa! Ó, essa pergunta foi no ponto central. Ele falou que é uma pergunta muito interessante, porque como lá estava na cidade dele, estava tendo assim uma faixa de 50 casos aí por dia, então era para ele ter voltado, né, às aulas um mês atrás. Mas aí o que aconteceu? Apareceu 3 infectados só na universidade dele. Então voltou, não teve volta às aulas, ficou todo mundo online. E não só os estudantes, também o pessoal que trabalha, né, trabalhando tudo home office. Caramba, eu, hein? So now, Brenda, please. Hi, my name is Brenda. Perfect. Aí agora vamos lá. What did you think? What did you think When you first heard about COVID-19? About COVID-19? Isso, tá um trabalho em dupla legal aí. What did you think when you first heard about COVID-19? Raul, please. That's a very interesting question as well. On the first time when I heard about the COVID-19, I didn't think it would become like a worldwide pandemic.
Like I thought that it would be something that would just stay in Asia to be more fair with you guys. There are a lot of these new viruses that come from China or even South Korea. So I thought, well, it's just another case. If we do a lockdown for a week or two, everything's going to be it's going to be back to normal in 1 month. But I was really scared because the spread of it was very fast, especially in China. And since we didn't had closed the borders to other countries, a lot of Chinese people trying to flee from the epidemic, from the epicenter of the virus, they fled to Korea, and they actually brought the virus here. So for the first months of the pandemic, it was very scary. Everyone was like really, really shocked, but at the same time, we didn't know what to do because the government didn't know like what were the steps that we had to take, how this virus work, is going to be more affected by that. So yeah, it was really scary. Gente, ele falou que é uma pergunta muito interessante, porque no começo ele não achou que ia ser uma pandemia mundial, algo que ia afetar o mundo inteiro, né? Para ser bem honesto com vocês, ele falou que ele pensou que ia ficar lá só na Ásia, porque tem muito vírus que vem da China, muito vírus que vem da Coreia do Sul, então sim, ele ficou com medo, chocado, todo mundo, porque era uma doença nova que estava se espalhando muito rápido, ninguém ainda sabia o que fazer, quem ia ser mais afetado. Então foi realmente um choque. So now it is Rafaela's turn. My name is Rafaela 11. Vamos lá. What's the difference? What's the difference? Isso. Between North Korea and South Korea. Aê! Raul, please. Oh, that's a very hard question. There are so many differences between these both countries. I would say South Korea and North Korea used to be one country, but they were divided during the Korean War in 1953. After that, North Korea received a lot of influence from Russia and China, so it became a socialist kind of country. They live under a dictatorship kind of rule. While for South Korea, it got influenced by United States and other more free countries, I would say. Então, gente, olha o que ele está explicando. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte costumavam ser um país só. Mas aí, mais ou menos, lá na guerra que teve, em 1953, os dois se separaram e o que aconteceu? A Coreia do Norte, ela teve mais influência da Rússia, da China, né, que eles têm um sistema que se chama comunismo, socialismo, né? Então eles vivem como se fosse numa espécie de ditadura mesmo. Agora a Coreia do Sul, ela é mais livre, ela puxou mais assim dos Estados Unidos. Yeah, perfect. So if you look at South Korea, for example, we can vote to choose our president, but in North Korea, they don't choose their president. They have one dictator there, and his family will always rule the country. Gente, olha aí, ó, na Coreia do Sul, por exemplo, eles podem votar para escolher o presidente deles. Agora, na Coreia do Norte, não. Eles têm esse ditador que é o cara que está lá. Antes dele foi o pai dele, antes do pai dele foi o avô, né? Então é bem diferente. So now, Gabriel Fernandes, it is your turn. Hello, my name is Gabriel. I am 12 years old. My question is, did you experience culture shock? Did you experience culture shock? Raul, please. Yeah, for sure I did. I think first, like as I told, Brazil is a country where people are very warm, and you can see that by the way that we compliment each other, we hug, we shake hands, we kiss each other in the cheek. And in Korea, we normally are very distant from each other. So when first came here, I felt like, oh, people here are very cold, they don't actually get along. It's really hard to be friends with someone
That was my first impression. But like as the times go by and you learn more about their culture and you know how you can make friends in here, you can overcome this kind of situations. I also think Koreans are very competitive. They like challenge themselves. So they live a very tiring kind of lifestyle that like it could be very tiring for us. So yeah, those kind of culture shocks that I could say to you guys. Pergunta de vocês foi se ele teve um choque de cultura. Ele falou que sim, teve um baita de um choque, porque nós brasileiros, a gente é muito assim, acolhedor, né? Então a primeira impressão deles foi que o pessoal lá da Coreia do Sul, que eles eram muito distantes, que eles eram até frios, que eles não se davam assim, não eram tão próximos um do outro, né? O próprio estilo de vida deles parecia que era uma coisa muito cansativa. Mas que ele falou que conforme vai passando o tempo, você vai se acostumando, você vai se adaptando. So now, Naomi. Hi, my name is Naomi. I'm 12 years Hi, old. Naomi. And my question is, could you teach us greetings? So Ana Clara was going to ask, is learning Korean difficult? And then Naomi would say, oh, could you teach us some greetings in Korean? Raul, please. Okay. Well, getting prepared to teach Korean language as a second language to foreigners, I would say that it's not that hard, especially compared to Chinese or Japanese. The the alphabet itself, it's very, very easy to learn. People would take 1 week to learn the whole alphabet, and they already can write their names or write like easy words and greetings. Um, if you want to say hi, hello, or even good morning, good afternoon, good night in Korean, we would say 안녕하세요. E galera, vamos tentar repetir. Sorry, repeat, please. Okay, you guys, repeat after me, okay? 1, 2, 3. 안녕하세요. 안녕하세요. Ô, Naomi! Gente, a Naomi tá melhor que eu. Naomi is really good. Yes, you're perfect. Dediquei Popper, né, professora? Tá explicado. O Raul explicou que ele não acha, ele está se preparando para ser professor de coreano para estrangeiros, né? Então ele vai começar a ensinar pessoal como nós que não sabe nada a aprender coreano. E aí ele falou que ele não acha que coreano é muito difícil se você comparar com o japonês e o chinês, que a galera, principalmente pensando no alfabeto, né? O alfabeto coreano falou que em uma semana você já está aprendendo, você já consegue fazer coisas simples como o seu nome e tal. Aí ele estava tentando ensinar aqui pra gente, quer dizer, a Naomi conseguiu, eu estava tentando, né? Ensinar aqui pra gente como é que fala. Was it hello, good morning? Hello, good morning, good afternoon. Like it's a basic greeting for every occasion. Ah, tá. É um cumprimento básico que serve para qualquer situação. Pode ser olá, bom dia, boa tarde, vale tudo. Ai, que bom. Então você decora uma palavra só, já serve para tudo. Vamos lá, gente. Aula de coreano. Vamos lá. 안녕하세요. 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 Yeah. Really good. We don't pronounce this G letter. We don't say No, we don't. It's a mute letter. Gente, então esse G que tem na palavra nós não fala. O G arranca fora. 안녕하세요. It just works to extend the sound of the on. So 안녕하세요. Anhão. Ó, Ana Letícia, ele explicou bem essa pergunta, ó. Estica o O. E como que fala Heyun em coreano? So you would say Heyun. Heyun. Yeah, great. Heyun. What about goodbye? Goodbye. It's funny because we normally, if you are leaving and the person is staying, you would say 안녕히 계세요. But if the person is leaving and you are the one who's staying, you would say 안녕히 가세요. Depends on. Nossa, gente,
who is leaving and who is staying. Ah, tem dois jeitos de falar tchau, goodbye. Depende se você é a pessoa que está indo embora ou se você é a pessoa que está ficando e o outro que está indo embora. Então, são dois Great, yeah. jeitos de falar goodbye, que é essas duas palavras aí que eu não sei como repetir. It's fine. Ah, gente, tem que ser honesta, né? And now it is Bia's turn. Bia? Hello, my name is Beatriz. I am 12 years old. My question is, which is more important, life or economy? Raul, please. Oh, I when I first received this question, I was really, I thought a lot about how I would answer this because it's not a very easy, it's not like you can choose one or another. I would say that economy itself can save so much lives, you know. But it's still like if you're focusing on saving lives, you don't actually need to spend a lot of money to do so. So I would say like lives is always important first, and economy should always be in used so we could provide people the chance to stay alive. Yeah. Então, ele pensou muito a respeito sobre como ele responderia essa pergunta. É uma pergunta difícil que vocês fizeram para ele, né? Mas é claro que a vida é importante, né? Mas, digamos, a vida vem sempre em primeiro lugar, mas a economia, por ela só, ela também está relacionada com a vida das pessoas. Então, acaba também sendo importante. Perfect. So now there was another student who wanted to ask how if you would like to go to another country or if you have gone to other countries as well. Oh, okay. I've been to Thailand before, Thailand, Taiwan, China, Hong Kong, and Japan. I visited a lot of countries, even England. After I came to Korea, like it's a very small country, so in 1 year you ended up visiting every single place in here. It was a good experience, especially because I'm not coming from Brazil, I'm coming from Korea. So I realized that I just I used it to be a very Western person, but after living in Korea for such a long time, when I went abroad, I felt like I was thinking more the Asian way, and that was a surprise to me as well. Então, teve um aluno, foi o Ismael, que perguntou se o Raul já tinha ido para outros países, se ele gostaria de conhecer outros países além da Coreia. E o Raul falou que ele já foi para um monte de lugares na Ásia, né? Além da Inglaterra, né? E ele falou que é uma experiência diferente, que ele achava que no começo ele tinha mais aquele jeitão da gente aqui do mundo ocidental, né? Mas depois de viver tanto tempo lá, parece que já mudou, né? For how long have you been in Korea? Por quanto tempo, Raul, você tá lá? It's been 5 years since I've been living here already. Gente, 5 anos! Yeah, and I've worked with Korean people before I come to Korea for 2 years, so I've been in contact with Korean people for 7 years already. Ah, gente, ele tá na Coreia há 5 anos, mas mesmo antes de ir para a Coreia, ele ficou 2 anos trabalhando com os coreanos. Então, na verdade, se for somar, já são 7 anos, né, vivendo essa vida, essa cultura dos coreanos. Oh my gosh! Qual foi Yeah. dos países que você Yeah, for sure. I was at Taiwan, China, Thailand, Japan, and England. Yeah, Hong Kong as well. Hong Kong, Taiwan. pessoas Gente, que Korea. chique, queria ter visitado esse tanto país. And so there was another question. In fact, this question comes from my sister. She wanted to ask you, but she's working right now. A minha irmã queria perguntar um negócio, gente, mas ela tá trabalhando, ela falou para eu perguntar, tá? She would like to know how do they see us Brazilians in South Korea? Como que eles veem os brasileiros na Coreia do Sul? Especialmente você, Raul. How did you feel as a black Brazilian guy in South Korea? Como que ele se sentiu como um brasileiro negro no meio da Coreia do Sul? Os caras tudo de olho puxado. That's a very interesting question as well. First, when I first came to Korea, they were very curious about me. I went to a very countryside place where there are not many foreigners there. So people were very curious to know why I was there. Many people thought I was like an English professor or something like that. And when they learned that I could speak the language,
They were really surprised. They wanted to show me more about their culture. They wanted to be friends with me. And I think most of the time I had a lot of good experiences. They don't have a lot of prejudice as like I thought they would have a lot, but they don't have that much. Most of the prejudice that I would say that they have is like stereotypes coming from a little bit of ignorance, not being able to be in contact with the Western world. And they are very curious about Brazil. They want to visit Brazil. They love the Brazilian soccer. They love the samba. They also have a good image of Brazil because in the 90s there was this juice commercial, orange juice commercial, where they was use it to show the Brazil, like the Brazilian farms where we grow the oranges, the fruits itself, and they saw like everyone like being happy and having parties, so they have a very good image of Brazilian people in general. Yeah. Gente, que legal. Ele respondeu a pergunta da minha irmã e ele já respondeu a sua pergunta também, tá, Naomi? Então ele falou o quê? Que quando ele chegou, ele foi primeiro para um lugar que era mais assim no interior da Coreia do Sul, né? Então quando ele chegou lá, a turma achou que ele era tipo professor de inglês, né? Um inglês. Mas aí quando eles descobriram que ele sabia falar coreano, e com certeza muitíssimo bem, a galera tudo começou a querer fazer amizade com ele. Eles tiveram muita curiosidade de aprender sobre o Brasil. Então, eles falaram que o Raul explicou assim, que eles têm aquela imagem, o estereótipo, né, que o Brasil, o país do futebol, o país do samba, mas eles têm isso como uma coisa boa, eles têm curiosidade de aprender sobre o Brasil. Tá? E aí ele falou que uma coisa que ajudou muito foi que teve uma propaganda de um suco de laranja nos anos 90 que mostrava as fazendas brasileiras, todo mundo sorrindo, e aí que o pessoal tinha uma boa imagem. So, it is Henrique's turn, please. Hello, my name is Henrique. Perfect. Hello. Henrique, repeat after me. Are schools Are schools already open? already open? Perfect. I think Raul answered it already. Eu acho que o Raul já respondeu, mas enfim, a pergunta do Henrique se as escolas já estão abertas. Okay, so since universities are not a mandatory education here in Korea, they're not opened yet. But for the basic schools, like basic education, like middle schools and high school, they are having this offline and like blending kind of system. So they go to classes some days of the week, and other days of the week they stay at home. And also like they interchange between like first series and second series, third grade, fourth grade, like this. Ah, gente, ó, a universidade que não é uma parte obrigatória, né, da nossa educação, então a universidade está online. Agora, a parte que é obrigatória, que é o que vocês estão estudando agora, o ensino fundamental, o ensino médio, esse eles estão misturando o ensino online com o ensino presencial. Então, eles vão, mas eles estão tipo num esquema de revezamento, né? Uma vez vai a primeira série, depois vai a segunda, depois vai a terceira, depois vai a quarta, né? E por aí vai. So, does anyone want to say something to Raul? Alguém quer falar alguma coisa pro Raul? As is Beyblade at Korea? Oh, is there Beyblade in Korea? Yes, there is Beyblades in Korea. Korean kids, they love Beyblade. They love Japanese animation as well. And I've seen a lot of kids here playing with Beyblades. It's a very common thing in here, like in Brazil. Tem Beyblade na Coreia do Sul. Tem Beyblade na Coreia do Sul. Pronto, tá a notícia que vocês Eles queriam. estão viciados em Beyblade. Ele falou que na Coreia, no Japão, então a galera outra coisa, tudo conhece professora. os desenhos e o brinquedo também. Quando ele foi para a Coreia, se ele ainda consegue falar o português e o inglês. Did you forget how to speak Portuguese? That's funny because like when I am with my Brazilian friends, I take a little bit of time to get used to be back to the Portuguese language. But
I didn't forget it completely. If I read something or listen to something, I can fully understand it. But sometimes I kind of forget some of the basic vocabularies. I don't know why, because I don't use it in my daily life, I think. Yeah. Gente, olha que engraçado. Ele falou que ele não esqueceu completamente o português. Se ele tiver que ler um texto, ele lê tudo perfeito. Mas quando ele está com os amigos dele que são brasileiros, às vezes para falar português com eles, demora um pouquinho, às vezes ele esquece algumas palavras, porque realmente é muito tempo aí nesse mundo coreano. Né? Quem mais queria falar, gente? Rapidinho, porque o Raul tem compromisso. Vai, João. O João, o Ismael e eu. Existe Pokémon at Korea? Oh, No yes, microfone da... we call it the Pokemons in Korea, Pokemon Star. So we would say like Pocket Monsters. We call it like this. And I think like it's not a kids kind of animation anymore. Most of the people who like it are above the 20s, so Sei, Então, Pokémon tem significa sim, mãozinhos de Pokémon. bons. Então tem sim os Pokémons, e não é só de criança, não. Which is your favorite Marvel hero? Ah, what's your favorite hero? Tem que ser da Marvel, não pode ser da DC. oh, my favorite Marvel hero, I think it's Spider-Man. I like his story overall, and I love the fact My that there are so many versions of the Spider-Man that you never get bored with it. Yeah. Então ele falou Homem-Aranha, porque tem várias versões do Homem-Aranha, então a gente nunca fica entediado. Vamos lá, agora era a Naomi, né? Fala, Naomi. Ó, joguei a pergunta no Google Tradutor. Se tiver alguma coisa errada, não me julga. Manda bala! It's fine. Do you like K-pop? If yes, have you ever been to a K-pop show or event? Okay. Yes, I like K-pop. It's not that I like it in the beginning, but after I came to Korea, you just get used to it, and then you start enjoying it. And now I would say that I like it. And yes, I've been to K-pop concerts here. One of them was the BTS, a very famous one group that I think most of you guys would know. So BTS, Blackpink, what else? Twice. Those groups I've been to their concerts before. Yes. Gente, então sim, depois que ele chegou na Coreia, então, né, ele já teve no concerto do BTS, Blackpink. Qual que é o nome desse outro nome? É Twice? Twice é o nome do outro? Twice, esse daí. Então, sim, Naomi, você fez a pergunta certinha, perfeita. Meus parabéns. Gente, a Winnie queria fazer uma pergunta. Hello, Raul. My name is Winnie. How are you? I'm good, and you? I would like to ask, what do you most miss about Brazil? Is it food? Is it people? Music? The weather? Two things I miss the most about Brazil, I would say it's the food, for sure, because in Brazil we have a lot of meat, especially cow meat. Cow meat in Korea is very expensive. Like even 100 grams would cost about 30 to 50 bucks. It could be that expensive, and it's not as good as the Brazilian one. And second thing that I miss about Brazil is for sure the weather. Korean weather is very cold for, I mean, 7% of the year. So we have a very, very, very cold weather, and then we have a very, very hot and steamy weather because of Korea is a very small country with ocean in the three sides of it. So the weather in here gets very moisty, and that's kind of a little bit annoying. So that's the only thing that I would complain about Korea. I don't like the weather that much, and I miss the Brazilian food. A Winnie perguntou o que ele mais sente saudade do Brasil. Né? Se era a comida, se era o tempo. Aí ele explicou que, em primeiro lugar, o que ele mais sente saudade é a comida brasileira. E, em segundo lugar, sim, o tempo, né? A temperatura. Porque lá a Coreia é uma península. A península é quando está cercado por 3 lados de água. Então, como é um país pequeno, então ou o tempo lá é muito frio,
ou é muito calor e aquela temperatura, aquela coisa úmida, então fica bem assim irritante. Então, a comida e a temperatura, o tempo é o que ele mais sente saudade aqui do Brasil. Então, manda bala, Isabela. Tá. Hello, my name is Isabella. My 12 years old. My question is, what could Brazil learn from South Korea? Perfect. Well, I think one thing that South Korea could learn from Brazil is to relax and enjoy life more. When I talk to older Korean people, they are always complaining about like they didn't spend enough time enjoying themselves when they were younger. So I think for this young generation, I wish that they could learn, like us Brazilian, to rest more, to party more, to take a time to take a deep breath and think about your life and just not think about work or get stressed with studies. Yeah. Olha que legal, gente. Ele falou assim, o que a Coreia do Sul podia aprender com o Brasil? Então, eles podiam aprender a relaxar mais, festejar mais, porque ele vê muitas pessoas mais velhas reclamando que não aproveitaram, né, a sua juventude, ficam trabalhando demais, ficam estudando demais. Então, o Brasil podia ser um exemplo de como relaxar aí, digamos, um pouquinho nesse sentido para os sul-coreanos. Então, gente, nós vamos ter que encerrar aqui. We are going to finish our interview. I'd like to really thank you, Raul. Thank you Thanks for a the lot. invitation. I know It you're was a pleasure. so tired, you are so busy, but you still came here. Ele está muito cansado, ele está muito ocupado, mas ele ainda veio aqui. Então, muitíssimo obrigado, Raul. Gente, vamos dar um bye pro Raul, então? Um bye pro Raul? Bye, bye. Coraçãozinho do K-pop aí. Bye, bye. Bye, bye. Vamos dar um bye pra Winnie também. Um beijão pra Winnie. Bye, Winnie. Bye, Winnie. Thank you. Você canta muito bem, você arrasa. Have a good day. Bye, bye. Vocês querem fazer algum comentário sobre como vocês se sentiram? Eu achei que vocês foram super bem. Foi a primeira entrevista ao vivo que vocês fizeram. É muito difícil falar assim na hora. Porque ano passado a teacher ajudou, né? Ano passado a gente gravou e mandou já gravado, né? Completamente diferente de você ter que falar na hora. Gente, e aí? Vocês querem comentar alguma coisa de como vocês se sentiram? Eu gostei muito da entrevista. Eu também gostei bastante. Eu falei, vocês. Por isso que eu chamei ele pra vocês entrevistar. Só que na hora da minha pergunta eu fico um pouco nervoso. Mas é normal, super normal. Diga, Danone. Quando na hora eu fiquei. Tô gaguejando quase. Não, mas vocês treinaram, vocês sabem. Isso foi só o quê? Foi o nervoso da hora, é emoção. É emoção, mas vocês sabem. Tá? Vocês estão de parabéns, vocês deixaram a teacher super, hiper orgulhosa. O que vocês acham de mais pro final do ano a gente fazer uma outra entrevista assim? Porque aí vocês já vão ter experiência dessa, né? Vocês já vão ter experiência dessa na próxima. Seria uma boa. Né? Eu vou jogar lá no grupo do VAR. Sim, isso aí. Né? Cada vez que vocês fizerem, vocês vão ficar assim, craque no inglês. Tá? Então, podem ir descansar, que valeu a pena tudo que vocês estudaram ontem à noite. Então, vão lá, pode contar pra todo mundo. Eu fiz a entrevista em inglês, eu sou demais, eu conversei com o cara da Coreia do Sul, tá? Que vocês merecem. Então, vão lá descansar. Sextou, aproveita a sexta-feira, aproveita o final de semana. E na semana que vem, segunda-feira tem matemática e terça-feira tem inglês online de novo. Muitíssimo obrigada, thank you. A teacher ama vocês, tá? Bye, bye. Thank you, good morning. Good morning, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. I love you guys. I love you guys. I love you guys too. Bye, bye. É, 3, 2, 1, agora tá valendo. Lorena do meu coração, não deixa a teacher. Você vai arrasar, Lorena. Vamos lá. Hello, se apresenta. Hello. My name is Lorena.
Raul arrasa, gente. Eu pedi pra, pelo amor de Deus, pra não fazer a entrevista em coreano, porque senão ferrou a tradução, né? Se o Raul falar em coreano, ferrou a tradução. Chegou, gente? Não, né? Acordou agora. Eu acho que ele não entrou ainda. Ah, acordou agora! Bonito! Bonito! Não vamos fazer passar vergonha aqui não, né, Isabela? Teacher, a Brenda tá pedindo ajuda. Socorro, sei lá. Tem sim máscara pro gente, pra todo mundo. Espera que eu tô falando. Sossega aí um pouquinho. Então, aí voltando. Eu te perdoo se você adivinhar esse número, Lorena. Quanto que é 28? É 20? É 20? Essa risada quer dizer que você... Galera, quem ajuda a Lorena? Socorre a Lorena. 28. Obrigada. Perfect. How old are you? My name is Luca. A gente entrou? Acho que não. Gente, nós estamos dando maior furo. Depois dessa gravação, eu vou ter que editar tudo. Brenda! Brenda linda! Cadê você? Brenda? Brenda, eu te vi aí, Brenda? Oi! Sua vez! Hi, my name is Brenda. Perfect. Aí agora vamos lá. What did you think? Brenda? What did you think? Isso, tá um trabalho em dupla legal aí. Olha quem tá aqui! Conheça o seu novo irmão. Ai, eu tô com... Ai, me deu um branco, calma aí. What's the difference? What's the difference? Isso, respira. Pronto. Inner peace. Would whoever is making that flapping sound quiet down? Gente, ó, eu tô vendo as mensagens no chat pulando aqui, vocês foram demais, tá? O Raul é gente boa, o Raul é nosso parça aqui, fiquem tranquilos, tá? Então, a pergunta de... Gente, só eu que vou pagar mico, ninguém mais vai tentar? Eu não sei. Ai, não. Ai, apareceu escrito aqui, gente. Ai. Anion, como é que é? Dá um bug na língua. Galera, então acho que nós temos que ir encerrando, porque já tá dando o nosso tempo. Deixa eu fazer só uma pergunta. Ah, Jesus, você vai ter que pedir please pro Raul, porque já tá no horário dele. Você vai ter que pedir pra ele, eu não vou pedir não. I can take two more questions. Vamos lá, só mais two. Só mais uma. Teve gente que virou a madrugada. Eu sei que vocês viraram a madrugada estudando. Não foi pra virar a madrugada jogando, nem nada, imagina. Vocês viraram a madrugada estudando, tenho certeza. Tá? Vai, Ismael. Go ahead. Do you have a girlfriend? Okay. A girlfriend? If I have a girlfriend, I'm too busy with studies, I'm too busy with work, so I don't have time to date. Ismael, aqui que eu falei que não era pra fazer essas perguntas pessoal, sorry. Vai, a última pergunta, quem que é? Quem que é a última pergunta? Minha mãe mandou. Ai, que fofo o cat do Ismael. Oh. O nome dele é Nanu. Gente, a Winnie queria fazer uma pergunta. Winnie, please.